Professor, mas quem acredita na filosofia também tem homem que vai com um aviãozinho borrifar água para fazer chover, sem precisar de reza, sem nada. Professor, mas quem acredita na filosofia não acredita em Deus? Não necessariamente. Aliás, tem muitos filósofos que acreditam em Deus. Descartes acreditava em Deus. É um cara mais cartesiano que Descartes, ele acreditava em Deus. Mas necessariamente não quer dizer. É até bom a gente poder quebrar esse preconceito na cabeça de vocês, porque não tem nada a ver o cara ser filósofo com ser ateu. Normalmente vai falar, se o cara é filósofo, ele é ateu. Isso não necessariamente é. O filósofo é aquele que investiga, ele vai atrás da verdade. Ele não vai acreditar a priori na existência de um Deus, até porque a sua própria função é questionar. A sua própria função como filósofo é questionar. Mas não quer dizer que nessa investigação dele ele possa encontrar Deus. Alguns filósofos encontraram, outros não. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Professor, Diga. nesse contexto de verdade, qual é a diferença entre verdade e realidade? Nesse contexto que você estava falando de verdade. Aí ele perguntou se naquele caso eles achavam que aquilo era verdade. Qual é a diferença de verdade e realidade? Trazendo para... Não sei, talvez seja convenção. Talvez possa ser uma questão de convenção, que todos eles convencionaram que aquilo é o critério da verdade. Aí veio um outro, questionando que é a água. Aí logo depois apareceu um outro e falou, não é a água, é um átomo. Aí foi aparecendo outras teses, outras teorias, tentando explicar algo, mas por quê? Como... Nesse caso, a realidade seria a crença. Eu acredito que aquilo que ele está falando é real. No elemento de crença eu acho que está presente, sim. Mas o que é real é crença? Nesse contexto. Tá. Não, porque nesse caso que ele falou do mito, né? Alguns povos, para eles, o mito é verdade. É verdade. Porque naquele caso é uma realidade. Mas. Então, mas aí que tá. Por que o mito começou a deixar de ser uma realidade, entre aspas, para eles? Então as realidades elas são mutáveis. Ah, sim. Como já Então diria, a gente tem um filósofo chamado Heráclito, também veio logo depois de Tales, ele dizia exatamente isso. O homem não entra no mesmo rio duas vezes, o homem mudou, o rio mudou. O mundo é uma constante transformação. Não existe algo fixo, imutável. Ao contrário de Parmênides, que foi outro pré-socrático, que dizia que o ser é e não ser não é. Isso não fica, não tem essa transformação. Professor, quem é pré-socrático? O pré-socrático é o seguinte: vamos falar do Sócrates, um jogador do Corinthians da década de 80? Deus. Então, não tem nada a ver com ele. Sócrates foi um filósofo lá no começo da história da filosofia, 400, 300, alguma coisa. E ele foi um marco na história da filosofia, por quê? Porque até então, os filósofos, todos chamados pré-socráticos, né? A filosofia, como se tivesse antes de Cristo, pré-socrático. Eles estavam preocupados com questões de origem, com as questões do mundo, da física. Né? E a partir de Sócrates, esse eixo mudou, passou a ser o homem a preocupação da filosofia, né? O ser, e não a origem, não o mundo físico, não a física. Então, dentro dos critérios históricos, na filosofia se separou esse período. Os filósofos que vieram antes de Sócrates têm o nome de pré-socrático. O que não quer dizer que sejam menores ou inferiores ao Sócrates. É que simplesmente, a partir do Sócrates, foi inaugurado um novo paradigma. Que paradigma, professor? Professor, qual a diferença entre mito e religião? Mito e religião? É. Olha, a religião, ela
pode ser que ela nasça a partir do mito, mas necessariamente não tem muita coisa a ver. Mito e religião não tem muita coisa, tem a ver, mas não tem a ver. Deixa eu explicar então. Deixa eu ver como eu explico isso. Bom, existe toda uma mitologia, né? Deuses, mas isso necessariamente não vai se constituir uma religião, a não ser, talvez, pode ser que tenha surgido algum espertinho que resolveu, sacou o poder que a questão do mito tem sobre o homem. Todos nós temos nossas crenças, nós temos. E aliás, uma coisa que é impressionante, aliás, que acho que é o que forneceu, até o nascimento do mito, a necessidade que nós homens temos de ter uma base. Ainda que essa base possa ser fantástica, quanto um Olimpo ou um Império Urânio, mas o homem precisa ter uma base, precisa ter uma explicação para ele, ainda que essa explicação possa ser crença, possa ser assim, fantasiosa ou fantástica. E por isso os homens foram criando seus mitos, né? Porque um mito, na verdade, é algo que justamente dá isso para o homem, dá essa segurança, essa base para ele. Um mito dá ao homem uma segurança do mundo, do estar no mundo, do viver. E a religião, em termos etimológicos, religião vem da palavra religar, religar, ou procurar uma religação com o sagrado, com o divino, né? Então a religião é algo que acontece dentro, pode acontecer dentro de um mito, onde as pessoas vão cultuar, ou cultivar, buscar um encontro com uma outra comunidade que está além. Não sei se eu expliquei bem, não sei se eu me envolvi, mas é mais ou menos isso. Professor, agora é patrocinar. Não, daqui a pouco o meu professor Ricardo está aí, ele é chato. Eu não gosto de ouvir atrás, eu não gosto de me atrasar. É insuportável. Professor, é verdade que Sócrates era parteiro? Não, ele era parteiro de ideias, né? A mãe dele era parteira, mas ele mesmo nunca fez nenhum pacto a não ser de ideias. Né? Eu acho que tudo isso, vocês estão felizes, estão contentes, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveitem. Que dia que vai ser a prova? A prova vai ser quinta-feira. Vai cair. Vai cair tudo isso, vai cair na prova. Pode estudar o livro da página 37 até a 58. Vai cair tudo. E a recuperação?